O que é autoimagem e por que ela é a maior base da nossa saúde emocional? Então vamos lá. Primeira coisa para a gente entender é que a nossa saúde emocional, o que significa isso? É a nossa capacidade de gerenciar, de lidar com as nossas emoções de uma maneira saudável, fazendo com que predomine na nossa vida emoções positivas, pensamentos e sentimentos positivos, e isso depende diretamente das bases da nossa saúde emocional. Então, pensa comigo num prédio. Um prédio que tem lá vários andares, né? Ele tá, às vezes, construído lá, 10, 15, 20 andares, e aí ele tem muitos problemas o tempo todo. Aquele prédio está sempre dando muitos problemas. A gente pode pensar num prédio ou numa casa, tanto faz. Então, debaixo de um prédio, debaixo de uma casa, às vezes até mesmo debaixo do chão, né? Debaixo do solo, existem alicerces. Esses alicerces desse prédio, esses alicerces dessa casa, se estiverem com muitos problemas, aquele prédio, aquela casa sempre terão muitos problemas. Por quê? Porque a fundação, as bases, aquilo que está abaixo do solo foi mal construído e está com problemas. Com o ser humano é exatamente a mesma coisa. E as bases da nossa saúde emocional são formadas, via de regra, na nossa infância. Qual é a principal base que sustenta todas as outras e que sustenta o prédio de pé? É a autoimagem. A autoimagem é a forma, é a maneira como você se enxerga. Então, por exemplo, uma criança que absorveu o pai, a mãe, outros adultos, às vezes avô, avó, professores, dizendo para ela com frequência que ela é burra, que ela é incompetente, que ela é incapaz, essa criança vai absorver aquilo. Por mais que outras pessoas possam dizer para ela o contrário, olha, às vezes até o próprio pai diz, inclusive, fulano, você é burro, você é incompetente, você é incapaz. E depois, o próprio pai, às vezes, que falou essas coisas tóxicas, pode dizer para a criança o contrário. Ele pode dizer que aquela criança é linda, que ela é bonita e etc. Ele pode elogiar, mas o elogio não apaga aquela crítica ferrenha que aquela criança recebeu. E ela começa a duvidar daquilo que ela ouve, quando ela ouve que ela tem algo positivo para oferecer para o mundo, para oferecer para as pessoas. Porque ela congelou, ela gravou na mente dela aquelas palavras: eu sou burro, eu sou incompetente, eu sou incapaz. E aí, as experiências que aquela criança tem na vida dela, inclusive na própria infância, muitas vezes, entre aspas, provam que aquilo que ela escutou do pai ou da mãe, aquela coisa tóxica, negativa que ela escutou, está correta. E aí a criança vai firmando aquela crença negativa. Por exemplo, quando um amiguinho para de conversar comigo lá na minha infância, ou quando eu levo bronca de uma professora às vezes pode, falar muita besteira também numa escola para um aluno, né? Isso vai reforçando, e aí o fulaninho ele vai criando essa crença e firmando essa crença de que eu sou burro, eu sou incompetente, eu sou incapaz. Ele começa a se enxergar dessa forma. Como vai ficando o amor próprio dele? Vai ficando cada vez menor, porque eu sinto que eu não mereço ser amado nem por mim mesmo. E aí como fica a autoestima, que é a capacidade da pessoa se apreciar? Vai ficando também cada vez pior. Eu não gosto de mim, né? Eu não consigo apreciar a minha própria companhia. Então tudo isso vai piorando cada vez mais a saúde emocional daquela criança. Até que chega uma hora que essa criança se transforma num adolescente e começa a ter o quê? Novas experiências. Que novas experiências? Por exemplo, ela tem dificuldades na escola, então ela não passa numa prova. Ah, realmente, não passei nessa prova aqui, eu sou burro mesmo, né? Começa a namorar, começa a ficar com alguém ali, e aí a namoradinha ou o namoradinho termina ou trai, enfim, problemas vão acontecendo. Nossa, realmente, meu pai falava que eu sou burro, é verdade, eu sou burro mesmo. Aquela pessoa não me deseja, então realmente é culpa minha. Eu sou incompetente, eu sou incapaz. E aí, conforme a personalidade da pessoa, que no caso já é um adolescente, vai se desenvolvendo e vai esbarrando com novos problemas, aquelas situações vão reforçando, vão fortalecendo crenças disfuncionais. E aí, às vezes, olha só o que muitas vezes acontece. Aquela pessoa tem, por exemplo, digamos que um avô fala para essa criança, para esse adolescente, que aquela criança ou adolescente é muito inteligente, é muito importante, dá elogios, né? E fala de uma maneira até mesmo saudável. Só que isso, apesar de ficar gravado na cabeça da pessoa,
o nosso cérebro, ele tende a dar muito mais importância, isso é uma coisa humana, acontece com todo mundo, para aquilo que é negativo. Então, aquilo que é positivo, o nosso cérebro, mesmo quando recebe essas informações, não as registra com tanta intensidade, principalmente na infância e na adolescência. Então, aqueles elogios, aquelas coisas boas e positivas, não têm tanto impacto quanto as coisas negativas. E isso vai formando a forma como eu me enxergo. E aí até que chega uma hora que os problemas continuam acontecendo, chega uma hora que o que acaba acontecendo com a pessoa muitas vezes? O prédio está lá com 10, 15, 20 andares, muitas vezes ele está até, digamos assim, entre aspas, bonito, muito bem formado, mas tem um terremoto. Quando tem um terremoto, as bases não estão fortes o suficiente. Quais bases? Amor próprio, autoestima, autoconfiança, porque eu não confio em mim, né? Se a minha autoimagem é muito ruim, então eu não consigo confiar em mim, me sinto uma pessoa impotente, incapaz, nada dá certo para mim, de repente o prédio ele cai. Isso é o que eu chamo justamente muitas vezes de quê? De depressão. Então existe um término de relacionamento, às vezes, exemplo, eu fiz de tudo para manter aquele relacionamento, aquele namoro, aquele casamento, mas eu começo a me culpar por coisas que não são culpa minha. Eu pego responsabilidades, pego coisas que não são culpa minha, não são responsabilidade minha. Eu me sinto culpado por coisas pelas quais eu sou inocente. Eu quero me responsabilizar por esse relacionamento mais do que 50%. Uma relação depende de 50% de cada pessoa. Então, quero me responsabilizar por 100% daquela relação. E aí a consequência é o quê? Cada vez mais um acúmulo de dores, tristezas, problemas, frustrações, insatisfações. E aí chega uma hora que quando tem essa situação, um evento mais grave, que nesse exemplo pode ser um término de relacionamento, o prédio ele cai. E aí é quando a pessoa entra em depressão. É por isso que muitas pessoas pensam assim, nossa, eu estava tão bem, de repente, do nada, eu entrei em depressão. Nunca é do nada. Aquele prédio já tinha dado muitos sinais, mas não havia acontecido ainda algo grave o suficiente para derrubar o prédio, mas ele já havia dado sinais. Seguindo essa analogia, digamos que várias sacadas daquele prédio já tinham desmontado, tinham desabado, estava dando problema em várias coisas, mas o prédio estava de pé ainda. Aí tem então um término de relacionamento, uma demissão, uma crise financeira, uma mudança de cidade, uma situação maior, que é aquilo que nós chamamos de gatilho, né? Gatilhos são situações externas que causam sentimentos. Causam sentimentos difíceis, aí o prédio, ele chega uma hora que ele desaba. E aí o que é que a gente tem que fazer então? Reconstruir aquele prédio. Isso, inclusive, é o que eu sempre chamo de reforma interior. A gente vai pegar aquele material, uma parte a gente vai precisar simplesmente descartar, jogar fora, e outra parte a gente vai reconstruir, e aí a pessoa vai refazer a vida dela. É assim o processo de saída da depressão. Então, a autoimagem ruim, ela está diretamente ligada a uma pessoa ter depressão. Inclusive, se eu sou uma péssima pessoa, se eu sempre ouvi tudo isso, passei por experiências que me provaram, entre aspas, que eu sou uma pessoa ruim, para que eu vou buscar um relacionamento afetivo saudável? Ainda mais se eu acredito que todos os homens são ruins, que todas as mulheres são ruins, que o mundo é ruim, que nada dá certo na minha vida, que eu não mereço ser feliz, que somente o fulano ou somente a fulana pode me dar felicidade. Eu não consigo confiar em mim, então eu vou ficar presa ou preso num relacionamento tóxico, e se a pessoa termina comigo, eu vou sofrer como se o mundo tivesse acabado, e depois eu vou acabar encontrando um outro relacionamento tão ruim quanto aquele, ou até mesmo pior. Enfim, bom, então é isso que eu queria passar para você sobre esse assunto, autoimagem. Vou falar também em algum momento sobre dependência emocional, porque autoimagem, amor próprio, tudo isso está diretamente ligado, né? Aliás, já fiz um vídeo também sobre amor próprio e, muito importante, tem um vídeo aqui no canal cujo tema é a verdade sobre a cura da depressão. Nesse vídeo eu falo sobre todos os erros que as pessoas cometem na tentativa de se curarem da depressão, e são coisas que eu escuto o tempo todo no meu perfil do Instagram, pacientes recém-chegados aqui no consultório, enfim. Então assista esse vídeo de 25 minutos, tem coisas importantíssimas lá que vão te ajudar muito e a descobrir o que realmente tem que ser feito para que você possa se curar da depressão, se esse for o seu caso, né? Se você tiver depressão. Enfim. Bom, se você ainda não me segue no Instagram, me siga lá, @psicólogo Márcio Jansante. Tenho também um canal no Telegram, o link para entrar está aqui embaixo. Nesse canal eu posto
vídeos, na verdade vídeos não, áudios sobre coisas ligadas à saúde emocional. Então, dicas de saúde emocional para que você possa ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Então, me acompanha aqui no YouTube, claro, também lá no Instagram e no meu canal do Telegram. Aqui no YouTube, inclusive, se você não está inscrito ou inscrita ainda, então se inscreva, ativa o sininho para ativar as notificações e não perder os vídeos novos. E claro, curte esse vídeo porque isso ajuda o algoritmo do YouTube a mostrá-lo para mais pessoas e compartilha, envia para sua família, para pessoas que você acha que podem ser beneficiadas por esse vídeo. Bom, inclusive outra coisa também, se você tiver alguma sugestão de tema, coloca aqui nos comentários que eu vou ler cada comentário que eu receber aqui. Se cuide e até o próximo vídeo.